aquele pescoço que roda em cima e que faz também a curvatura embaixo, você já sabe que ele desembolou aquela coluna que eu mostrei para vocês. Ele já desembolou aquilo. Consequentemente, ele contraiu a outra, ele está se protegendo. Então, não é a atitude que determina a marcha. A marcha é determinada geneticamente pelo tipo de andar do animal que ele vem, pelo controle que ele tem. A morfologia vai melhorar o desempenho do animal. Isso aí, vê que eu falei de cavalo de sela, não falei de cavalo de marcha. Né? Cavalo de sela, tudo que nós vimos ali é para favorecer dinâmica e equitação. Os nossos cavalos brasileiros, eles têm a dinâmica marchada. Mas tudo aquilo dali que facilita o movimento do trote, facilita o movimento da marcha. Respondeu? Não, sem dúvida que o pescoço bonito, o pescoço... Não, um bordo inferior convexo. Convexo ou côncavo. Não, tem que ser côncavo, ele não pode ser para baixo, não. Bordo inferior, côncavo. Não é borda, né? A borda inferior, se ela for convexa, é pescoço invertido. Tá bom. Tá certo? Ele pode até ter linhas retilíneas, aí é racial. Se ele tem pescoço rodado ou se não tem pescoço rodado, é racial. Mas todo cavalo de sela, ele não pode ter curvatura ventral, ele não pode ter tendência a ter... Isso é errado, isso é um defeito do animal. Agora, você me perguntar, mas esse animal que tem esse defeito, marcha muito mais do que o outro. Mas se você pegasse dois que marchassem igual, a hora que você monta, aquele que coloca o pescoço melhor, ele já direcionou melhor a coluna dele, teoricamente ele vai ter uma vida mais longa, ele vai sentir dores mais tarde. Entendeu? Então a morfologia facilita a vida do animal. A morfologia não vai fazer ele marchar bem ou marchar mal, não. Professor, dentro do conceito da unidade, do cavalo equilibrado, a pergunta do Marcos, o senhor respondeu como a quartela tem que ser longa, comparado com a unidade da cabeça, qual a porcentagem ideal? Não sei se a quartela tem essas comparações com a cabeça. Deve ter, mas a gente não olha muito, não é uma coisa usual você, ao analisar um cavalo, você falar assim, o comprimento, você olha essas medidas que eu falei, são as medidas que quem estuda morfometria de cavalo usa. Ninguém usa morfometria, naturalmente a gente pode pesquisar isso para Campolina, pode pesquisar para Mangalaga, pode pesquisar para Árabe, qual é a proporção, porque tem a proporção ideal, né? Mas não é uma coisa usual, então eu não sei te falar. Porque fica longa e curta, né? Média, exatamente. Em relação ao membro do animal. Em relação ao membro do animal, ele tem que ser na média dos membros. Não pode ser aquela quartela longa e nem curta. Em relação ao próprio membro do animal. Mas que, como você falou, tudo no cavalo, a unidade métrica é a cabeça. Pode-se estudar e determinar para cada raça qual que é a proporção. Primeiro, queria parabenizar, Caiado, pela palestra, brilhante palestra. Só comentando aqui, para completar o que Pedro estava falando sobre o pescoço, existem hoje duas confusões que eu acho que existe. O seguinte, a grande maioria desses animais, na morfologia, eles não têm a borda inferior do pescoço invertida. É a atitude de apresentação que está passando daquele ponto que Caiado falou. Então, os animais estão muito amassados de frente, e com isso eles invertem o pescoço, prejudica a sua condição de coluna. Então, assim, tem que analisar o animal na morfologia sem sela, parado, para ver se ele tem inversão de pescoço ou não. Aí está sendo uma posição forçada, numa equitação, a meu entender, né, prejudicial ao animal. Concordo plenamente com você. Assim como na equitação você consegue consertar o pescoço do animal, naquilo que a gente quer ideal para a equitação, que é aumentar a curvatura dorsal, diminuir a ventral. Com a equitação você faz isso no cavalo, quando ele roda o pescoço, né? Mas se você viu a atitude que apareceu, um pescoço que você levanta muito o cavalo, ele investe. Se você levantar muito, automaticamente ele tem que se compensar. Ele vai dar isso. Então, às vezes, até um pescoço que tem tendência a ser um pescoço menos oblíquo, que o cara quer colocar ele muito oblíquo, entendeu? E aí inverte aquela borda. Muito bem lembrado, muito boa colocação. Alô. Complementando aqui, professor, a relação da angulação, né, de espádua
que leva para a angulação de casco, dali mediano a quartela, né? É utilizado, o senhor utiliza? Você pode, tem até aparelhos para isso, né? Você mede a espádua, você vai lá embaixo e mede lá. Então existe, até mostrei, tem uns ângulos ideais ali, né? Se não me engano, um ângulo de 55 graus, 45, 55 tanto do escapo lumeral, como também o ângulo da quartela, em torno de 55 graus. Mas eu já vi muito problema quando o cara bota aquele ângulo na cabeça e quer colocar ali embaixo igual. Entendeu? Você tem que ter preocupação de olhar, ver se o animal está com angulação de quartela que ele suporte. Porque às vezes, imagina um animal que seja sobre si. Ele é sobre si, então ele está aqui naquela atitude sobre si. O que vai acontecer com a quartela dele? Automaticamente a quartela vai ficar um pouquinho mais inclinada, né? mais em pezinha. Se você já descer aquilo dali, forçadamente, imagina o que você vai fazer num cavalo desse. Então tem que ter essa percepção. O que um animal, quando ele está bem equilibrado, direitinho, a quartela já vai estar numa inclinação, você já vai ver lá em cima uma inclinação. Esse negócio de pegar, eu já medi o ângulo da espádua, agora eu vou colocar o ângulo do casco, o ângulo da quartela assim também. O que acontece mais é que você vai estourar o cavalo. A altura de talão, ela mexe diretamente com esse ângulo, né? Se você deixar o talão alto, automaticamente você vai botar a quartela mais em pé. Se você deixar mais embaixo, você vai angular um pouquinho mais aquilo. Mesmo assim, é assim que se mexe no casqueamento. Mas o que eu falei, com cuidado, né? Você não vai querer pegar um animal que tem um ângulo hoje mais verticalizado e querer num casqueamento colocar ele. Às vezes um animal novo, você corrigindo aquele casqueamento a cada 15 dias, desde que o animal é potro, mamando ainda, você chega na vida adulta do animal, ele aumentou aquele ângulo, ele foi alongando aos poucos toda a sua região, foi compensando o que ele nasceu de defeito. Mas esse negócio de botar na cabeça, o ângulo é tal, vamos botar aqui embaixo o ângulo tal, o que eu já vi mais foi prejudicar, alejar do que ajudar. Opa. Essa questão neurológica, neuromotora, coincide muito com o meu pensamento, isso que você falou agora há pouco aí, sobre um andamento marchado natural, né, dos animais de marcha brasileiro. Com frequência, a gente vê em diversas situações utilizações de recursos não naturais para tentar fazer com que um animal passe a marchar, entre aspas, aí, coisa que a gente percebe muitas vezes que não faz parte dessas ligações, dessa terminação nervosa natural dele, que leva ele a ter um andamento marchado natural. Né? Corrente na mão, ferradura pesada. Como é que você vê isso? Olha, o ideal é igual, tipo assim, qual a melhor forma de se avaliar um concurso leiteiro? Deveria ser na fazenda hoje, eu quero ver sua vaca dar leite hoje e amanhã. Chegava, tirava o dele lá hoje, tirava amanhã, sem avisar. Mas como é que é feito o concurso leiteiro? Não tem jeito, você bota lá, o cara trata do jeito que ele quiser, bota ventilador naquela vaca, dá banho, porque o trato fica totalmente real. Mas é a única forma que tem de se avaliar. Então a mesma coisa que cavalo de macho, o cara vai treinar em casa, ele vai trazer. Agora, ele pode ganhar um título, mas ele não vai ganhar isso na reprodução. O treinamento não é passado na reprodução. Então você ganha um título. E outra coisa, quem está acostumado com marcha, você passa um cavalo, você botar devagarzinho, você vê se ele é genuíno ou se não é. Então o criador que é mais experiente vai usar o genuíno, né? Aquele que marcha natural, marcha solto, já sai do passo para a marcha, mostrando tríplice apoio, que alongue e reúne com facilidade, que entre na atitude de equitação de forma fácil. Não vai usar um cavalo invertido que só marcha quando você inverte ele, quando você embola ele, quando você dá uma pressão nele. O cara que conhece, você pode até, eu às vezes já dei título para animal assim, era o que estava marchando melhor, vai fazer o quê? Vai ser o campeão de marcha. Eu estou lá no caso, quando eu sou juiz, para premiar o que está melhor no momento. Eu só posso falar pelo momento, como todos nós, estou defendendo a nossa classe, né? Nós não podemos, gente, eu dei nesse cavalo aqui porque eu sei que ele é mais marchador do que o outro, ele está uma porcaria hoje, está andando, né? Todo ruim, todo quase que mancando, mas eu sei que ele é melhor, eu não posso fazer, nós não podemos fazer isso.
Esse cavalo, gente, ele tem até uma natureza de um gesto de marcha mais genuíno do que o outro, mas hoje quem está marchando mais é esse aqui, ó, de pescoço invertido, de não sei o quê. Agora, a gente tem que ter percepção de que treinamento não passa para as futuras gerações. Treinamento ganha título, melhora a performance do animal, mas não passa para as próximas gerações. O cara ganha e perde. Eu lembro de um cavalo que eu acompanhei muito, foi campeão da raça, campeão dos campeões de marcha, e ó, quem usou, tomou uma decepção com o trote danado. Paciência, né? Oi. Primeiro, parabenizar aí pela apresentação, acho que foi muito bom. E eu queria uma opinião sua. Você abriu sua apresentação colocando que o árbitro de morfologia é o guardião da expressão racial. Foi essa a expressão que você usou. Então, como é que você, como árbitro de morfologia, entende essa conjugação entre itens que às vezes são característicos da expressão racial e que não necessariamente tem uma relação tão nítida com a morfofunção, e essa análise da morfofunção na classificação de um animal em relação ao item de morfologia? Não sei se fui claro. Vou ver se eu entendi o que você falou também. O que acontece quando eu estou julgando, você é o guardião da expressão racial, você não pode fugir dela. Mas se você ficar extremamente engessado por ela, você não evolui uma raça. Estou falando das nossas raças, que são raças que estão na aurora ainda, né? Não estão nem no meio-dia, estão na aurora ainda. As nossas raças são muito novas. Se você for estudar, eu não sou um estudioso da raça campulina, eu acompanho a raça campulina, participei já de umas 4 teses, já leio a história da raça. Aí você vê que o Cassiano queria um cavalo grande. Ele pegou um cavalo de sela, que essas raças nossas todas têm a mesma origem, né? É aquela eguada comum que se viu para formar o Mangalaga Paulista e Campulina. A eguada base era uma só, que veio com os colonizadores e tal. Depois, e ele pensou em fazer diferente, fazer um cavalo grande, um cavalo imponente. E ele botou raças grandes nisso aí. E ao colocar raças grandes, ele acabou criando um tipo de animal, mas que de repente dá aqueles padrões, não o padrão totalmente sela. Então, se você ficar engessado só na expressão, essa aqui é mais expressiva do que essa. Você fica, às vezes, num animal mais tração. Você fica, às vezes, num animal leve demais. Você fica, às vezes, num animal grandão demais. Você fica num animal pequeno demais, sem proporções. Então, o segredo de durar muito tempo nessa profissão minha, nossa, é você saber temperar as coisas. Eu estava conversando lá fora mesmo com a criadora. Nós temos que, o juiz ele tem que sair temperando a coisa, sair ajudando a raça sem querer fazer uma coisa, uma ruptura rápida, né? Então, hoje não vou olhar mais expressão racial, vou olhar só o melhor animal. Hoje eu vou olhar só a expressão racial, não vou olhar. Então, você não evolui com a raça. Realmente, a responsabilidade de guardar a raça está na mão do juiz de morfologia. Como a responsabilidade de guardar o bom gesto de marcha, o bom desenvolvimento de diagrama de marcha, está na mão do juiz de marcha. Agora, às vezes, o que adianta um cavalo machador que você monta nele, ele desequilibrado, tropeçador, entendeu? Sem calor no costado? Eu não quero isso para nada para mim. Prefiro um pouquinho mais duro, um pouquinho mais macio, mas que você monte a cavalo. O bicho tem que ser cavalo. Entendeu? Então, a gente tem que temperar as coisas. Se vocês ficarem como uma raça nova, igual nós temos as raças nacionais novas, engessado numa coisa, nós não vamos evoluir. Então, primeiramente, olhar a raça. Tá, a raça, o bicho é da raça, tal. Agora vão correr para esse lado aqui, né, para melhorar sempre o cavalo. Não sei se te respondi, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Doutor Caiado, parabéns aí pela explanação. Em termos práticos da avaliação do cavalo na morfologia, a metodologia de avaliação dele seria, em tese, de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu já ouvi umas histórias uma vez, o cara pegou um cavalo horroroso, eu na marcha, ele na morfologia. Botou um cavalo horroroso na frente, deixou um cavalo bom atrás. E eu pensei, eu quero ver o que ele vai falar. E ele olhava muito membros. Não julga mais, né?
E ele olhou quando chegou nesse cavalo e falou assim: